Introdução ao Antigo Testamento. Eu quero abrir, aí passa, por favor, o próximo slide, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que é uma passagem muito conhecida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu posso ler? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A grande pergunta é: o que significa? O que Paulo estava escrevendo para Timóteo e ele colocou em letra maiúscula a palavra escritura? O que significa essa palavra escritura? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e assim por diante que a gente já leu. Eu acho que é uma ferramenta inspirada por Deus para nos poder corrigir, ensinar. Ok. O irmão Carlos falou que é toda ferramenta que serve para ensinar, para corrigir. E essa ferramenta, o que seria essa ferramenta que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo? Qual seria essa ferramenta? Seria um papiro? Papiro, quando eu falo, é desde a época dos egípcios. Então, é aquele papel bem, vamos dizer assim, praticamente fino, né, que a pessoa escrevia e ele, de repente, virava pó. Por isso que hoje a gente não tem os primeiros papiros. A gente tem cópias dos papiros, porque eles já desfizeram pelo tempo, pelo toque, assim por diante. Então, são papiros? É a palavra de Deus? Vocês acham que é a palavra de Deus? O pessoal da internet aí, o que acha? É a palavra de Deus? É a Bíblia, a própria Bíblia Sagrada? É a Bíblia? Todos acham que é a Bíblia? Todos acham que é a Bíblia. Vocês da internet que estão aí me assistindo também acham que é a Bíblia? A Bíblia é toda a Escritura inspirada por Deus. Escritura é algo que está escrito, que está ali, ó, marcado, apontado, está registrado. Aqui no Brasil a gente fala registrado, aqui a gente fala registrado, está lá, ó. Todo mundo acha que é a Bíblia? A Bíblia, ok. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que nessa altura, não estava formado o cânon do Novo Testamento. Então, Paulo estava falando cá nessa passagem, estava falando que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. É isso que ele está falando. Nesse momento, existia já alguns relatos, né, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, tinha isso daí. Só que não estava formado o cânon. O cânon só foi formado muito à frente. Muito à frente. Então, na verdade, Paulo não está falando aqui do Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. E aí, essa que é a coisa mais bela aqui, a gente fica assim, opa, mas Paulo está falando do Antigo Testamento. Está falando do Antigo Testamento e ele fala para que a gente possa perceber quão importante é o Antigo Testamento. Não damos valor. Eu até estava lendo um conteúdo na internet que eu achei interessante, um escritor falando que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Acho que todos concordam, realmente, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Mas ele, ao mesmo tempo, colocou que a Bíblia é o livro menos lido no mundo. Aí você vai me perguntar, e eu fiquei assustado na hora, mas se é mais vendido, então é mais lido.
E ele explicou. Ele falou que a maioria das vezes as pessoas compram uma Bíblia para dar de presente para um ente querido, para um amigo, para alguém, de prenda, de lembrança. E aí aquela pessoa, muitas vezes ele começa a ler e ele começa a ler no Antigo Testamento e ele para na genealogia. Filho de fulano de tal, irmão de fulano de tal, não sei o que, tal, ele já vai dando sono, ele dorme e ele cansa e não lê mais. Só que não vê, a pessoa acaba não percebendo, não observando, como eu falei, a beleza disso tudo. E aí a gente vê que o Antigo Testamento, ele é extremamente de confiança, ele é totalmente a palavra de Deus, ele é extremamente irrevogável, imutável, não tem como a gente ficar, como muita gente, depois a gente vai comentar sobre isso, como já escutei demais, Constantino, ele sentou num dia mau, e aí sentou e falou assim, olha, vou escolher todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Isso é falta de conhecimento. Não foi assim. O Novo Testamento teve concílios para chegar a uma resolução que a gente vai ver no futuro, quando tiver no panorama do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento é muito mais profundo, é muito mais alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, e a gente vê que é uma base sólida, muito bem estruturada pelos judeus. Não é de qualquer maneira. Então, essa escritura, Paulo estava falando do Antigo Testamento. E aí eu vou perguntar para vocês, então qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Então, se o nosso mestre, isso é muito importante, pessoal, isso é extremamente importante, se o nosso mestre, ele lia o Antigo Testamento, é porque ele tem toda a confiança que hoje nós lemos, né, esses 39 livros, que a gente depois vai ver tanto a Bíblia, ou a escritura hebraica, e também vamos ver o cânon protestante e vamos ver os tão famosos apócrifos, né, que é o cânon católico apostólico romano, tá bom? Então, pensa sempre que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E aí eu vou te perguntar, qual o significado então? Qual o significado do Antigo Testamento? Para que então serve o Antigo Testamento? Porque aí você vai falar, opa, o Antigo Testamento serve para Deus mostrar o Mar Vermelho se abrindo. Opa, isso é interessante, muito interessante. Para ver as pragas, 10 pragas, para ver as muralhas de Jericó caindo. Isso é tudo interessante. Isso é muito interessante. Mas isso não é o fim tudo. Tá bom? Então lembra sempre, é a Bíblia que Jesus lia, mas esse não é o fim. Os milagres não é o fim em si mesmo. Os milagres é o meio para se chegar ao Messias, o ungido de Deus. Ok? E aí você vai me perguntar, André, eu escuto muito, quando eu me converti, eu falo isso porque eu fiz isso muito. Quando eu me converti, eu escutei muito as pessoas falando, tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Vocês concordam com isso? Eu quero que vocês comecem a refletir, porque a gente escuta isso muito, e principalmente de pessoas, e o pior de tudo é de pessoas que estão dentro da igreja. Não é só pessoal que está lá fora, não. Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, é amor, e tal. E aí, o que vocês acham? A gente consegue ver graça de Deus no Antigo Testamento? Sim, essa é a resposta mais coerente, mais fundamentada. Sim, vemos a graça de Deus no Antigo Testamento. Como assim? Onde a gente consegue ver a primeira boa notícia de salvação?
no Antigo Testamento? Onde a gente vê essa... A gente conhece como evangelho a boa notícia em Jesus Cristo, não é isso? Jesus Cristo não é a boa notícia? Não é isso, pessoal da internet? Não é isso? Sim, ok. Todos estão balançando a cabeça. Agora eu quero perguntar, e no Antigo Testamento, onde vemos essa graça de Deus? No primeiro livro, onde? Mas mais específico. Vamos sair do macro, da cosmovisão. Vocês vão escutar muito essa palavra. Cosmovisão é uma visão mais ampla do mundo, da humanidade, de Deus. Então, a gente vai sair da cosmovisão, do grande, e vamos reduzindo para uma microvisão. Onde você vê esse plano de salvação? Vamos lá? Vamos aprender junto? Gênesis capítulo 3, passagem conhecida. Olha a graça de Deus. Capítulo 3, versículo 15. Todo mundo conhece essa passagem. Adão e Eva, vou rapidamente nos colocar, vamos voltar no tempo e vamos entrar ali na sintonia da história. Então, Adão e Eva erraram, comeram do fruto, escutaram a serpente, eles foram, se esconderam atrás dos arbustos, Deus passou e perguntou onde você está, e aí falou, aí Adão falou a esta mulher que tu me deste, e começou aquilo ali, e vamos para o versículo 15, tá lá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Vocês já escutaram isso daí? Com certeza já escutaram esse versículo e com certeza já leram em muitos livros que isso daí é uma promessa do Messias, do Jesus Cristo. Não é verdade? Com certeza que sim. Isso é chamado de proto-evangelho. Anota aí, proto-evangelho. Protos, no grego, é primeiro. Evangelho significa boas notícias. Então, a primeira boa notícia de salvação em Jesus Cristo. Alguns vão falar, André, que não é bem assim, não sei o quê. Pessoal, eu vou tentar trazer sempre de uma forma que você vai ficar centrado em Jesus. O que eu já tinha que ler para ficar meio desviado, meio balançado, eu já li, já filtrei e vou trazer vocês centrados em Jesus. Então, fiquem tranquilos. Então, isso daqui é chamado de proto-evangelho. Se um dia alguém falar para você, o proto-evangelho, você já sabe, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. E aí, nessa passagem, vamos como a gente faz expositivamente, porém, inimizade entre você e a mulher. Então, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui tem dois descendentes, o descendente da serpente e o descendente da mulher. O descendente da serpente são aquelas pessoas que são inimigas de Deus, são contra Deus. O descendente da mulher é aquela linhagem messiânica que a gente vê lá em Mateus, quando Mateus escreve toda a genealogia de Jesus. Então, isso daqui que está sendo falado, o autor está escrevendo, e depois a gente mais à frente vai falar, né? Não hoje, mas mais à frente na criação a gente vai falar, mais ou menos falar quem é o autor de Gênesis. E aí, aqui ele está falando da descendente da serpente, que são aquelas pessoas que são contra Deus, e a descendente da mulher, que é a linhagem messiânica. Quando fala toda vez messiânico ou Messias, é o ungido de Deus, aquele que vai vir, o ungido de Deus, para salvar o mundo, para tirar todo o pecado do mundo. Não esqueçam isso, tá? E aí, nessa situação, o que acontece? Aí muitos ficam assustados. Opa! Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que acontece aqui? Onde Satanás ou o diabo, né, o nome que ele quiser utilizar, que você quiser utilizar também, onde ele tentou ferir Jesus Cristo? Onde? Onde? O símbolo da igreja qual é? Cruz.
na cruz, na morte, ele tentou ferir Jesus na morte. Por isso que fala, né? Ele vai lá, ferirá o calcanhar, feriu o calcanhar. Mas aqui está falando o seguinte, e ferirá a cabeça da serpente. Quer dizer, a morte e a ressurreição pisou na cabeça da serpente. Satanás não tem mais poder, ele já perdeu, é um derrotado. É isso, olha, até eu fico, agora eu vou ser um pouco pentecostal, até arrepiado eu fico quando eu vejo algo tão maravilhoso de graça de Deus num versículo só. É a coisa mais linda. Onde você vê um homem que escreveu, que pode ser Moisés e ter outros escritores também, autores, mas você vê um homem que teve uma revelação, uma inspiração, aí a gente começa a ver graça novamente de Deus, do Espírito Santo. É beleza demais, não tem como não ficar alegre, feliz com o Antigo Testamento. É você ver a esperança sendo colocada em favor da humanidade. Deus sendo benevolente, gracioso, amoroso. E aí, nessa introdução, né, como eu falei, da segunda epístola a Timóteo, e aí eu coloquei para a gente ver a riqueza, pelo menos inicialmente, do Antigo Testamento. Eu quero que vocês vejam algumas imagens. Vai ser bem devagar. A primeira imagem é esta daqui, que está aqui no ecrã. O que vocês veem nesta imagem? Mundo? Boa! Top! Terra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, Deus falou assim, a cada um, intimamente, de uma forma pessoal, falou assim, olha, vai ter uma máquina do tempo para vocês voltarem no tempo e conversar com Moisés. Moisés fala hebraico antigo, mas vocês vão falar um proto-hebraico, né? Um hebraico moderno. Mas ele vai perceber o que vocês estão falando, ok? Mas vocês vão voltar e vai perguntar para Moisés, o que é isso daqui? Ó. Moisés, o que significa esta imagem? Sabe o que Moisés ia falar? Azul. Uma mancha azul. Não sei. Acho que é azul. Aí você, não, é a terra. Aí Moisés, não, calma que eu vou pegar um papiro. Passa outra imagem. Esta é a terra. Isso é a terra. Eu aprendi que a terra é isso daqui, ó. Você vê, aí a gente pega, né, Gênesis, que é o firmamento é dividido, aí o firmamento do céu, né, é chamado de céu, o firmamento de baixo, o oceano, aqui os barcos. O céu para ele, a terra, o Sheol. Então a gente começa a ver que a concepção, a observação é diferente. Para nós eu ia falar o seguinte, ah não, Moisés, isso daí é um monte de hieroglifo, isso daí. É algo que são imagens, são desenhos, que de repente está mostrando, olha Moisés, você é amigo de Deus, você vai ver Deus face a face, e você está aí adorando esses deuses aí, Horus e e tantos outros. Mas aí você chega assim, aí passa mais, vamos voltar, aí pega a máquina do tempo, vai um pouquinho mais à frente, Moisés, vamos um pouquinho mais para frente. Aí você vê esta imagem. Olha como era a terra para os hebreus. Aí você vê o Sheol para eles não era inferno, que a gente vai aprender semana que vem, onde eles aprendem e começam a ter esse contato com o inferno. E aí tem aqui os firmamentos da terra, as colunas, aí tem o céu, aí onde vem a chuva, o firmamento da chuva, onde cai
por isso que eles viram as comportas do céu se abriram e choveu. É isso daí. É a coisa mais... Por isso que o importante sempre é o seguinte, eu peguei um pensador, todos esses daí que eu vou ler, são pessoas que são especialistas no Antigo Testamento. Então, Michael Gorman, ele fala o seguinte, não podemos ter a ótica do século XXI, quer dizer, o século XXI tem ciência, tem os telemóveis, né? Mas tem a ciência, tem a física, tem a química, tem a astrologia de uma forma muito forte, a meteorologia, tem tudo. Tem esses telescópios, Hubble e fulano de tal, então tem tudo. Ele fala o seguinte, a Bíblia simplesmente não caiu do céu, nem foi escrita numa linguagem especial com uma forma única de literatura, por uma estranha classe de seres humanos, não afetados por seu contexto social e histórico. Não, nada disso. A Bíblia foi escrita por pessoas reais, vivendo em contextos específicos da história, para tratar do indivíduo em particular, quer dizer, o pecado, e das necessidades de uma comunidade, não só da comunidade de Israel, mas que Deus queria mostrar para todos os outros povos. Então, a ótica que a gente tem que olhar é sempre o quê? Cultural, é pegar os óculos assim, ó, pegar esses óculos meus e colocar os óculos do tempo de Moisés. E ver, por isso que às vezes eu falo nas pregações assim, olha, a gente tem que pensar como Jesus pensou. A gente tem que ler com o olhar de Jesus. Tal altura que a gente vai falar depois, eu quero saber se teve dinossauro. Calma, gente. Será que o autor estava preocupado em biologia? Estava preocupado em química? Será que estava preocupado mesmo com isso? Será? Ou será que isso é uma preocupação nossa para tentar provar para a sociedade que Deus existe? Isso é preocupante. Por isso que a gente tem que ficar bem alerta para quando a gente for ler realmente o Antigo Testamento, ler com esse olhar de Moisés, de Josué, de Esté, de Débora e assim por diante. Antigo Testamento, Velho Testamento ou Primeiro Testamento? Qual que vocês votam? Eu não quero inventar roda. Eu continuo sendo muito pé no chão, tranquilo, porque já teve muitas pessoas, muitos pensadores, muitos historiadores, muitos teólogos que já pensaram, e como eu falei, eu não quero mudar, vamos dizer assim, a base, mas claro que a gente vai aparando algumas arestas para a gente também crescer junto. Mas essa pergunta é bem pertinente. Por quê? Teve várias vezes, né, que eu já tive oportunidade, e com certeza vocês também já tiveram, aquela oportunidade de entrar na casa de uma pessoa e ver uma Bíblia aberta, empoeirada, toda empoeirada. A pessoa nunca leu. E aí teve uma vez que eu entrei e, por curiosidade, eu peguei a Bíblia e fui ver a primeira folha. Caiu lá na primeira folha e vi lá, Velho Testamento. Falei, nossa, nunca tinha visto. Velho Testamento, normalmente é Antigo Testamento. Aí eu fui ver, né, estudar, tal, e verifiquei que, principalmente os reformadores, tá? Os reformadores, os mais atuais, eles percebem o seguinte, que velho dá um ar de coisa antiga, não, uma coisa de ultrapassado, algo de esquecido, arcaico, que não vale mais nada. Depois que eu estou ficando velho, aí os cabelos brancos vão aparecendo, aí todo mundo já fica, é velho. Então, assim, é mais ou menos isso a ideia do que os reformadores pensaram. Aí colocaram o antigo, porque o antigo dá como alguns, né, que eu li, a palavra que eles mais usam, que o antigo dá o intuito, né, dá a definição de histórico, algo histórico. É mais ou menos assim que eu li de um que falou assim, imagina um ex-presidente, chega para fazer um pronunciamento, fazer alguma coisa,
aí você de repente coloca lá o velho presidente apareceu para fazer um pronunciamento. Poxa, o velho é esquisito. Mas o antigo presidente, o ex-presidente, mas no nosso caso não é ex, mas o antigo presidente do Brasil, do Portugal, seja de onde for, ele apareceu para fazer um pronunciamento. Então, dá um tom de algo histórico. O Primeiro Testamento tem aparecido de uma forma muito forte, atualmente, e não vou falar que está errado. Não vou falar em nenhum momento que está errado, mas não é muito utilizado. Não é muito utilizado. Por quê? Testamento, anotem aí, apontem, testamento significa aliança. E nesse pensamento de testamento, né, primeira aliança e segunda aliança, Deus fez várias alianças com o povo dele, né, com a humanidade, durante a história. Todo mundo sabe. Com Noé, com Davi e assim por diante. Que a gente vai ver todas essas. Então, Deus fez alianças. E nessas alianças, algumas pessoas têm usado a carta aos Hebreus, o capítulo 8, de uma forma meio equivocada. Porque a carta aos Hebreus, ele começa falando no capítulo 8, fala o seguinte: ele está falando do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele vai falando que a gente agora não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sacrifício, e aí ele fala no finalzinho que a velha, antiga aliança, ela é ultrapassada. E alguns acham o seguinte: não, então se é ultrapassada não vale de nada. Não é isso. A antiga aliança, o Primeiro Testamento é muito importante para mostrar o que Deus ele planeou durante essa revelação que ele fez na humanidade, para que esse Primeiro Testamento fosse cumprido e completo na pessoa de Jesus Cristo, trazendo uma nova aliança. Quer dizer, uma nova aliança não, uma renovada aliança, uma repaginada, né? Uma remodelada de aliança que precisava. Então hoje a gente não precisa mais de pomba, de bode, de ovelha, de nada disso. Não precisamos mais do sumo sacerdote para ficar o tempo todo falando por intermédio nosso. Não precisamos mais disso, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É isso que está lá nos primeiros versículos do capítulo 8 de Hebreus. Então é uma forma meio equivocada, que as pessoas são muito radicais e aí fica nessa situação do velho, não aceita isso, não aceita... Então eu gosto da ideia, mas eu continuo, como eu falei, eu sou mais pé no chão, sou mais tranquilo, eu gosto do meu Antigo Testamento. Mas se você quiser usar Primeiro Testamento e Segundo Testamento, não tem problema nenhum. Se você escutar também, não critique ninguém. Ah, esse não sabe de nada. É algo que você agora já está sabendo, tá bom? Aí você pode perguntar, isso é importante vocês também saberem. André, qual é o nome então da Bíblia hebraica ou dos judeus? É chamada de Tanakh. Tanakh ou Tanakh, que significa escritura hebraica, não é Bíblia. Não é Bíblia. Tá bom? Então não é Bíblia. E é diferente de Torá. Torá, algumas versões vai estar com H, outras vai estar sem H, ou, então vou colocar as duas. Torá significa lei, que a gente vai falar daqui a pouco. Então o Tanakh. Bem, e Torá significa lei. São coisas diferentes, tá? Então, aí você vai perguntar. E se perguntarem para vocês qualquer
pessoa, seja cristã, seja judeu, seja de qualquer tipo de religião ou não ter religião, perguntar para você, eles têm Novo Testamento? Não tem Novo Testamento. E também, como eu falei, não tem o Antigo Testamento. Mas por que não tem, André? Porque eles não acreditam que o Messias ungido, aquele que vem em nome do Senhor, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, eles não acreditam em nenhum momento no Novo Testamento. Tá bom? Então, a Bíblia ou a Escritura hebraica, o Tanakh, é somente formado pelos livros do Antigo Testamento, que depois a gente vai ver a divisão certinha de todos eles. Então, a gente viu, só relembrando, que a Tanakh é a Escritura hebraica, Torá é a lei, que depois a gente vai falar. Vimos que Testamento é a aliança. Vimos que Deus tem sim graça, o Espírito Santo já inspirava sim, já iluminava os homens, os autores do Antigo Testamento sim. Então, quem fala que não, me desculpe, está muito fechado para a palavra de Deus. Então, eu acredito sim que Deus se fez, se manifestou, né, lá. E aí eu falo para vocês, como a gente, passando, né, como deve ler o Antigo Testamento? Eu falei que a gente tem que ler com a ótica, né, de Moisés, tem que ler com a ótica de Moisés, e a gente tem que ler o seguinte, a Bíblia Sagrada, como a gente deve ler? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma, todo mundo já foi em teatro, não já? Ou pelo menos já ouviu falar, ou já pelo menos viu em algum filme ou série da Netflix ou coisa parecida. Então, a primeira coisa que a gente tem que dividir, e a maioria dos teólogos, dos historiadores, dos estudiosos do Antigo Testamento, eles vão dividir o seguinte, a leitura da Bíblia da seguinte forma. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Criação, depois queda, depois Israel, depois, acho que não vai dar não. Vou puxar aqui. Depois Jesus, depois igreja, e depois é o reino de... Opa, desculpa. Igreja em vermelho. Depois reino de Deus. Então vamos lá. Passamos a leitura da Bíblia, que depois eu vou voltar para o Antigo Testamento. Criação aconteceu, ok, Deus criou todas as coisas. A queda, o pecado entrou no mundo. Deus escolhe um povo para ir em nome dele, para se revelar para os povos e se revelar também, né? Deus apresentar uma nação que ele escolheu, apresentar um Deus único, soberano, poderoso, escolhe Israel e principalmente essa nação era para mostrar Jesus Cristo, o tão famoso que a gente conhece, o ungido de Deus, o Messias. Não esqueça, o Antigo Testamento vai ser muito pautado na palavra Messias. Por isso que eu estou batendo toda hora na mesma ficha, na mesma tecla. Messias, Messias, Messias. Então, Israel, o objetivo dele era mostrar Deus, sim, apresentar Deus, mas mostrar o Messias, o Salvador. Veio Jesus Cristo. Ok? Estamos lá em Jesus, está tudo ok? Quer que eu dê uma parada rapidinho?
Então, ó, criação, teve a queda, o pecado, entrou Israel como nação para mostrar para o mundo quem é Deus, Yahvé, ou Yahweh, que não tem a pronúncia, né? O hebraico é muito difícil. Israel, para mostrar o Messias. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. O poder do Espírito Santo impulsionando a igreja a proclamar até os confins da terra o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o senhorio dele. E aí só falta essa cena. Cada cena dessa é fechando a cena, fecha e abre a cortina. Fechou a primeira, criação. Deus criou todas as coisas. Abriu. Queda. Caiu Adão e Eva. Toda a humanidade caiu. Fechou a cortina. Abriu cortina. Israel, o povo escolhido para trazer a proclamação de Deus, do único Deus realmente vivo, poderoso, relacional, amoroso e gracioso. E o Messias fecha, abre tela. Jesus, a cortina, né? Jesus aparece, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, fechou, abriu. Igreja, somos nós, proclamando até os confins da terra. Quando fechar essa última, esse reino de Deus... Ah, André, mas a gente já está no reino de Deus. Sim, estamos no reino de Deus. Mas aí vem o reino de Deus em glória. Em glória. Aí vem, sim, aquele que vai vir como um relâmpago, como um ladrão, e vai levar a sua igreja. E aí a gente vê o seguinte, qual o propósito, qual é a essência? Então vamos lá, eu vou de novo aqui na cortina do teatro. Vamos lá. Abriu cortina, criação. Deus criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou tudo que nele há, tá bom? Fechou a cortina. Abriu cortina, queda. Adão e Eva desobedeceram, alguns vão, né? A gente sabe que desobedeceram, mas principalmente eu vejo a incredulidade deles na palavra, na voz de Deus, e aí caiu e toda a humanidade teve esse problema que a gente chama de pecado. Fecha a cortina, abre cortina. Israel, o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus, a dedo é vocês, para falar do único Deus vivo, verdadeiro, pessoal, íntimo, relacional, amoroso, gracioso e salvador. E principalmente mostrar que da linhagem deles viria o Messias, aquele ungido de Deus. Fecha a cortina, abre cortina. Jesus, nasce Jesus da Virgem. Jesus cresce, Jesus anda no seu ministério, 3 anos, com os seus discípulos. Jesus é preso, Jesus é açoitado, humilhado, ele é crucificado, morto. No 3º dia ressuscita, está à destra do Pai, se apresenta para os discípulos, ensina, depois sobe, manda o Espírito Santo, que aí já vem, fecha a cortina, abre cortina, igreja. A igreja é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Aí agora o Espírito Santo impulsiona a igreja para falar até os confins da terra de um único Salvador, do amor de Deus, da proclamação do amor de Deus, que só tem eternidade por Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Quando fechar a cortina da igreja e abrir a próxima, que é a última, é o reino de Deus. Aí eu até falei que você pode me perguntar, mas André, a gente já não está no reino de Deus? É o já e ainda não? Quer dizer, o reino de Deus não foi instituído por Jesus Cristo no seu, né, na sua caminhada, no seu ministério, e ao mesmo tempo, só quando ele voltar, sim, a gente está no reino de Deus, está proclamando o reino de Deus. Só que quando abrir essa cortina, C.S. Lewis, ele fala o seguinte, quando abrir a última cena,
do teatro vai aparecer o grande, o principal ator, que é Jesus Cristo. Acabou o teatro. Agora é todo mundo. Quem acreditou nele, vai viver com ele. Quem não acreditou, é uma pena, vai para o inferno. Então, essa que é a grande verdade. Quando abrir esta última, fechar a da igreja e abrir a última, é Jesus voltando em glória. E acabou. Ok? Todos anotaram? Tranquilo? Qual é o propósito, a essência do Antigo Testamento? Para vocês, qual é a essência? Qual é o propósito? Para que Deus, ele não poderia já ter feito tudo de uma vez? Vamos logo para Jesus e tudo bem? Porque o Antigo Testamento é tão complicado, o Antigo Testamento é muita história, é muita coisa que às vezes não entra na minha cabeça, é difícil de perceber. Não é verdade? Mas tem um propósito. Deus tem propósito em tudo. Tudo. Qual seria o propósito? Porque eu vou falar assim, eu vou falar da minha experiência. Quando eu me converti, eu tinha muitas perguntas que você, de repente, pode ter hoje. E às vezes até tenho, até às vezes aparecem essas perguntas. Por exemplo, quem realmente é Deus? André, não pode fazer uma pergunta dessa. Por que não? Eu quero saber mais profundo quem é Deus. Será que eu não estou errando o Deus que é do século XXI com o Deus da criação? Será que eu não estou errando? Então eu tenho que saber quem é Deus. Como podemos acreditar no Deus do Antigo Testamento? Como? Qual foi essa intenção dele? Qual o propósito? E a gente vê isso tudo nesse propósito. E qual foi esse propósito? Isso é importante. Isso todo cristão. Eu até tinha um professor de matemática que falava assim, de geometria. Trigonometria, geometria, ele falava assim, olha, vocês têm que ter matemática na massa do sangue. Isso daqui tem que bombear sangue, oxigênio para o cérebro de vocês, para o coração. Vocês têm que saber isso tudo. E eu achava legal quando ele falava isso. Achava fixe quando ele falava isso. Eu falava, nossa, que legal. É a mesma coisa. Nós, como cristãos, a gente tem que saber qual é a essência, qual é o propósito do Antigo Testamento. Para que Deus inspirou, iluminou tantos autores, que depois a gente vai falar mais ou menos quantos autores, quantos livros. Qual o propósito? Dá um chute tipo Ronaldinho Gaúcho. Para vocês que, pessoal, tem alguns, tem brasileiros e portugueses aqui. Então, para a gente, Ronaldinho Gaúcho, para vocês, Cristiano Ronaldo. Dá um chute que nem Cristiano Ronaldo aí. E para a gente do Brasil, que nem Ronaldinho Gaúcho. Pode falar qualquer coisa. Qual foi o propósito? A essência do propósito, eu vou ler aqui dois grandes. John Walton é o maior especialista em Antigo Testamento. Top. É o cara mais top que existe hoje, John Walton, que ele escreve sobre Antigo Testamento, ele escreve o seguinte: o objetivo do Antigo Testamento não é transformar vidas, embora conhecer a Deus deva transformar a vida do interessado. O objetivo do Antigo Testamento não é a adoção de um sistema de valores, embora isso certamente seja o resultado de conhecer a Deus de modo real. O Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos, hinos empoeirados e discursos proféticos obscuros, mas o convite divino para ouvir sua história. Você já escutou a história de avô e de avó? De pai e de mãe? Quando a gente senta assim do lado da cadeira e eles contam aquelas histórias. Eu gostava tanto da avó São Zica, que é a avó da Luana, que ela sentava numa cadeira de balanço assim, eu ficava baná, e contava tantas histórias e eu ficava perplexo porque eu não tinha avó. A minha avó, quando morreu, eu estava muito novo, não conheci.
E aí, nessa situação, eu sentava do lado dela, como se fosse a minha avó, e escutava aquelas histórias. Deus está fazendo isso comigo e com você. O convite divino para ouvir sua história. Olha que coisa linda. Convite divino para ouvir a sua história. E aí, a gente vê aqui Christopher Wright. Ele fala o seguinte: o Antigo Testamento é uma jornada, a palavra jornada, que conduz a um destino. E esse destino é Jesus Cristo. Foi uma jornada bem longa, com muitas voltas e curvas, paradas e partidas. Essa jornada foi interrompida e ameaçada por todo tipo de coisas e pessoas ruins. Essa jornada envolveu a história de uma nação inteira, Israel, inserida na história de muitas outras nações. Mas não importa onde você entre na jornada, se perto do início, no meio ou chegando ao fim, a direção é sempre a mesma. Trata-se da história de Deus conduzindo o povo de Deus ao Messias de Deus, Jesus de Nazaré. Essa é a direção constante do movimento. Jesus é o destino. O Antigo Testamento conta a história que Jesus completa. Coisa lindíssima, gente! O Antigo Testamento é a revelação de Deus na história. É a revelação de Deus na história. É ele ele falando assim, eu vou me revelar. É se auto-revelar. É ele sair, como a gente vê naqueles desenhos, nesses quadros de grandes pintores, um Deus barbudo, de barba branca, de cabelo branco, sentado num trono. Ele sai do seu trono e fala assim, eu vou me revelar. Eu vou me revelar para esse povo pecador, porque eu amo. Eu sou graça e eu quero ter intimidade. Eu quero me revelar. É autorrevelação. Então ele está contando a história dele e Jesus ele completa tudo isso. É a revelação. A gente vê que no futuro, não agora, mas vocês vão escutar muito na teologia sistemática e outras, né? A gente escuta muita revelação natural. A revelação natural é o que a gente vê, por exemplo, uma tribo indígena. De repente, ela não teve aquele missionário que fez a tradução da Bíblia, ou coisa parecida. Então, ele conhece um livro muito fixe, que eu vou ver se eu baixo ele da internet para vocês lerem para a próxima aula. É um dos livros mais top, onde tirou muita religiosidade minha. Fator Melquisedeque. Pode baixar esse livro. Livro top, onde ele fala principalmente daquela passagem de Paulo no Areópago, com os atenienses, onde ele fala do autor, do Deus desconhecido, e fala do Inca, né, da tribo Inca, onde um ficava olhando aquele Deus o Deus Sol, que ele nascia num ponto e deitava, dormia em outro ponto. Tal altura que a gente vai falar depois. Eu quero saber se teve dinossauro. Calma, gente. Será que o autor estava preocupado em biologia? Estava preocupado em química? Será que estava preocupado mesmo com isso? Será? Ou será que isso é uma preocupação nossa para tentar provar para a sociedade que Deus existe? Isso é preocupante. Por isso que a gente tem que ficar bem alerta para quando a gente for ler realmente o Antigo Testamento, ler com esse olhar de Moisés, de Josué, de Esté, de Débora e assim por diante, tá? E aí eu volto, Antigo Testamento, Velho Testamento ou Primeiro Testamento? Qual que vocês votam? Eu não quero inventar roda. Eu continuo sendo muito pé no chão, tranquilo, porque já teve muitas pessoas, muitos pensadores, muitos historiadores, muitos teólogos que já pensaram, e como eu falei, eu não quero mudar, vamos dizer assim, a base,
Mas claro que a gente vai aparando algumas arestas para a gente também crescer junto. Mas essa pergunta é bem pertinente. Por quê? Teve várias vezes, né, que eu já tive oportunidade, e com certeza vocês também já tiveram, aquela oportunidade de entrar na casa de uma pessoa e ver uma Bíblia aberta, empoeirada, toda empoeirada. A pessoa nunca leu. E aí teve uma vez que eu entrei e, por curiosidade, eu peguei a Bíblia e fui ver a primeira folha. Caiu lá na primeira folha e vi lá, Velho Testamento. Falei, nossa, nunca tinha visto. Velho Testamento, normalmente é Antigo Testamento. Aí eu fui ver, né, estudar, tal, e verifiquei que, principalmente os reformadores, tá? Os reformadores, os mais atuais, eles percebem o seguinte, que velho dá um ar de coisa antiga, não, uma coisa de ultrapassado, algo de esquecido, arcaico, que não vale mais nada. Depois que eu estou ficando velho, aí os cabelos brancos vão aparecendo, aí todo mundo já fica, ó, é velho. Então, assim, é mais ou menos isso a ideia do que os reformadores pensaram. Aí colocaram o antigo, porque o antigo dá como alguns, né, que eu li, a palavra que eles mais usam, que o antigo dá o intuito, né, dá a definição de histórico, algo histórico. É mais ou menos assim que eu li de um que falou assim, imagina um ex-presidente, chega para fazer um pronunciamento, fazer alguma coisa, aí você, de repente, coloca lá o velho presidente apareceu para fazer um pronunciamento. Poxa, o velho é esquisito. Mas o antigo presidente, o ex-presidente, mas no nosso caso não é ex, mas o antigo presidente do Brasil, do Portugal, seja de onde for, ele apareceu para fazer um pronunciamento. Então, dá um tom de algo histórico. O Primeiro Testamento tem aparecido de uma forma muito forte, atualmente, e não vou falar que está errado. Não vou falar em nenhum momento que está errado, mas não é muito utilizado. Não é muito utilizado. Por quê? Testamento, anotem aí, apontem, testamento significa aliança. E nesse pensamento de testamento, né, primeira aliança e segunda aliança, Deus fez várias alianças com o povo dele, né, com a humanidade, durante a história. Todo mundo sabe. Com Noé, com Davi e assim por diante. Que a gente vai ver todas essas. Então, Deus fez alianças. E nessas alianças, algumas pessoas têm usado a carta aos Hebreus, o capítulo 8, de uma forma meio equivocada. Porque a carta aos Hebreus, ele começa falando no capítulo 8, fala o seguinte, ele está falando do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele vai falando que a gente agora não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sacrifício, e aí ele fala no finalzinho que a velha, antiga aliança, ela é ultrapassada. E alguns acham o seguinte, não, então se é ultrapassada não vale de nada. Não é isso. A antiga aliança, o Primeiro Testamento é muito importante para mostrar o que Deus ele planeou durante essa revelação que ele fez na humanidade, para que esse Primeiro Testamento fosse cumprido e completo na pessoa de Jesus Cristo, trazendo uma nova aliança. Quer dizer, uma nova aliança não, uma renovada aliança, uma repaginada, né? Uma remodelada de aliança que precisava. Então hoje a gente não precisa mais de pomba, de bode, de ovelha, de nada disso. Não precisamos mais do sumo sacerdote para ficar o tempo todo falando por intermédio nosso. Não precisamos mais disso, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É isso que está lá nos primeiros versículos do capítulo 8 de Hebreus. Então é uma forma meio equivocada, que as pessoas são muito radicais e aí fica nessa situação do velho, não aceita isso, não aceita...
Então, eu gosto da ideia, mas eu continuo, como eu falei, eu sou mais pé no chão, sou mais tranquilo, eu gosto do meu Antigo Testamento. Mas se você quiser usar Primeiro Testamento e Segundo Testamento, não tem problema nenhum. Se você escutar também, não critique ninguém. Ah, esse não sabe de nada. É algo que você agora já está sabendo, tá bom? Aí você pode perguntar, isso é importante vocês também saberem. André, qual é o nome então da Bíblia hebraica ou dos judeus? É chamada de Tanakh. Cadê meus pincéis aqui? Minha caneta, calma aí. Deixa eu ver se essa está boa. Pode ser Taná, assim, ou... Tem que ser alguma coisa escura. Tem que ser? Opa, desculpa. Tem preto aqui. Calma aí. Taná ou Tanakh, que significa escritura hebraica, não é Bíblia. Não é Bíblia. Tá bom? Então não é Bíblia. E é diferente de Torá. Torá. Algumas versões vai estar com H, outras vai estar sem H, ou, então vou colocar as duas. Torá significa lei, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Taná ou Tanakh. E será que vermelho aparece? Tanakh. Aparece? Aparece? Bem. E Torá significa lei. São coisas diferentes, tá? Então, aí você vai perguntar. E se perguntarem para vocês, qualquer pessoa, seja cristã, seja judeu, seja de qualquer tipo de religião ou não ter religião, perguntar para você, eles têm Novo Testamento? Não tem Novo Testamento. E também, como eu falei, não tem o Antigo Testamento. Mas por que não tem, André? Porque eles não acreditam que o Messias ungido, aquele que vem em nome do Senhor, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, eles não acreditam em nenhum momento no Novo Testamento. Tá bom? Então, a Bíblia, ou a escritura hebraica, o Tanakh, é somente formado pelos livros do Antigo Testamento, que depois a gente vai ver a divisão certinha de todos eles. Alguma dúvida? Está muito rápido, pessoal? Está muito rápido? Quer mais devagar? Calma aí que o pessoal está apontando aqui. Volta para os tópicos agora, o conteúdo programático, por favor. Hã? Isso, esse daí mesmo. Obrigado. Posso passar para frente? Posso? Todos já apontaram? Já escreveram? Então vamos lá. Deixa eu ter. Depois eu apago. Então a gente viu, só relembrando, que a Tanakh é a escritura hebraica, Torá é a lei, que depois a gente vai falar. Vimos que Testamento é aliança. Vimos que Deus tem sim graça, o Espírito Santo já inspirava sim, já iluminava os homens, os autores do Antigo Testamento sim. Então quem fala que não, me desculpe, está muito fechado para a palavra de Deus. Então eu acredito sim que Deus se fez, se manifestou, né, lá. E aí eu falo para vocês, como a gente, passando, né, como deve ler o Antigo Testamento? Eu falei que a gente tem que ler com a ótica, né, de Moisés, tem que ler com a ótica de Moisés, e a gente tem que ler o seguinte, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, meu Deus,
o apagador, mas acho que é a base aqui que está um pouquinho... Tá bom? Ok. Já foi aqui. Obrigado. Então, aqui. A Bíblia Sagrada, como a gente deve ler? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Todo mundo já foi em teatro, não já? Ou pelo menos já ouviu falar, ou já pelo menos viu em algum filme ou série da Netflix ou coisa parecida. Então, a primeira coisa que a gente tem que dividir, e a maioria dos teólogos, dos historiadores, dos estudiosos do Antigo Testamento, eles vão dividir o seguinte, a leitura da Bíblia da seguinte forma. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Criação, depois queda, depois Israel, depois, acho que não vai dar não. Vou puxar aqui. Depois Jesus, depois igreja, e depois é o reino de... Opa, desculpa. Igreja em vermelho. Depois reino de Deus. Então vamos lá. Passamos a leitura da Bíblia, que depois eu vou voltar para o Antigo Testamento. Criação aconteceu, ok, Deus criou todas as coisas. A queda, o pecado entrou no mundo. Deus escolhe um povo para ir em nome dele, para se revelar para os povos e se revelar também, né? Deus apresentar uma nação que ele escolheu, apresentar um Deus único, soberano, poderoso, escolhe Israel e principalmente essa nação era para mostrar Jesus Cristo, o tão famoso que a gente conhece, o ungido de Deus, o Messias. Não esqueça, o Antigo Testamento vai ser muito pautado na palavra Messias. Por isso que eu estou batendo toda hora na mesma ficha, na mesma tecla. Messias, Messias, Messias. Então, Israel, o objetivo dele era mostrar Deus, sim, apresentar Deus, mas mostrar o Messias, o Salvador. Veio Jesus Cristo. Ok? Estamos lá em Jesus, está tudo ok? Quer que eu dê uma parada rapidinho? Então, criação, teve a queda, o pecado, entrou. Israel como nação para mostrar para o mundo quem é Deus, Yahvé, ou Yahweh, que não tem a pronúncia, né? O hebraico é muito difícil. Israel para mostrar o Messias. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. O poder do Espírito Santo impulsionando a igreja a proclamar até os confins da terra o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o senhorio dele. E aí só falta essa cena. Cada cena dessa é fechando a cena, fecha e abre a cortina. Fechou a primeira, criação. Deus criou todas as coisas. Abriu. Queda. Caiu Adão e Eva, toda a humanidade caiu, fechou a cortina. Abriu cortina, Israel, o povo escolhido para trazer a proclamação de Deus, do único Deus realmente vivo, poderoso, relacional, amoroso e gracioso. E o Messias, fecha, abre tela. Jesus, a cortina, né? Jesus aparece, morreu, ressuscitou. Está à destra do Pai, fechou, abriu. Igreja, somos nós, proclamando até os confins da terra
Quando fechar essa última, esse reino de Deus... Ah, André, mas a gente já está no reino de Deus. Sim, estamos no reino de Deus. Mas aí vem o reino de Deus em glória. Em glória. Aí vem, sim, aquele que vai vir como um relâmpago, como um ladrão, e vai levar a sua igreja. E aí a gente vê o seguinte: qual o propósito? Qual é a essência? Qual é a essência? Ó, mais devagar, ok, tá bom. Então anotem aí. Mais devagar, porque é para termos tempo para fazer. Ah, então tá bom, desculpa, é até bom que eu bebo. Tá bom, pessoal, é que realmente até bom que eu bebo uma água aqui, desculpa, realmente desculpa. Ah, abrir e fechar, é porque é muita informação, aí eu vou... E aí eu vou perguntar para vocês. Então, quantos vocês estão? Então, vamos lá. Eu vou de novo aqui na cortina do teatro. Vamos lá. Abriu cortina, criação. Deus criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou tudo que nele há, tá bom? Fechou a cortina. Abriu cortina, queda. Adão e Eva desobedeceram, alguns vão, né? A gente sabe que desobedeceram, mas principalmente eu vejo a incredulidade deles na palavra, na voz de Deus, e aí caiu e toda a humanidade teve esse problema que a gente chama de pecado. Fecha a cortina, abre cortina. Israel, o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus, a dedo vocês, para falar do único Deus vivo, verdadeiro, pessoal, íntimo, relacional, amoroso, gracioso e salvador. E principalmente mostrar que da linhagem deles viria o Messias, aquele ungido de Deus. Fecha a cortina, abre cortina. Jesus, nasce Jesus da Virgem, Jesus cresce, Jesus anda no seu ministério, 3 anos, com os seus discípulos, Jesus é preso, Jesus é açoitado, humilhado, ele é crucificado, morto, no 3º dia ressuscita, da destra do Pai, se apresenta para os discípulos, ensina, depois sobe, manda o Espírito Santo, que aí já vem, fecha a cortina, abre cortina, igreja. A igreja é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Aí agora o Espírito Santo impulsiona a igreja para falar até os confins da terra de um único Salvador, do amor de Deus, da proclamação do amor de Deus, que só tem eternidade por Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. Quando fechar a cortina da igreja e abrir a próxima, que é a última, é o reino de Deus. Aí eu até falei que você pode me perguntar, mas André, a gente já não está no reino de Deus? É o já e ainda não? Quer dizer, o reino de Deus não foi instituído por Jesus Cristo no seu, né, na sua caminhada, no seu ministério, e ao mesmo tempo, só quando ele voltar, sim, a gente está no reino de Deus, está proclamando o reino de Deus. Só que quando abrir essa cortina, C.S. Lewis, ele fala o seguinte: quando abrir a última cena do teatro, vai aparecer o grande, o principal ator, que é Jesus Cristo. Acabou o teatro. Agora é todo mundo. Quem acreditou nele, vai viver com ele. Quem não acreditou, é uma pena, vai para o inferno. Então, essa que é a grande verdade. Quando abrir esta última, fechar a da igreja e abrir a última, é Jesus voltando em glória. E acabou. Ok? Todos anotaram? Tranquilo? Se tiver muito rápido, por favor, me avisem para eu segurar um pouco. É porque, como eu falei, eu quero ver se eu termino esse módulo hoje,
para a gente ter semana que vem, para a gente entrar nos outros povos, tá? Vamos lá. Qual é o propósito, a essência do Antigo Testamento? Para vocês, qual é a essência? Qual é o propósito? Para que Deus, ele não poderia já ter feito tudo de uma vez? Vamos logo para Jesus e tudo bem? Porque o Antigo Testamento é tão complicado, o Antigo Testamento é muita história, é muita coisa que às vezes não entra na minha cabeça, é difícil de perceber. Não é verdade? Mas tem um propósito. Deus tem propósito em tudo. Tudo. Qual seria o propósito? Porque eu vou falar assim, eu vou falar da minha experiência. Quando eu me converti, eu tinha muitas perguntas que você, de repente, pode ter hoje. E às vezes até tenho, até às vezes aparecem essas perguntas. Por exemplo, quem realmente é Deus? André, não pode fazer uma pergunta dessa. Por que não? Eu quero saber mais profundo quem é Deus. Será que eu não estou errando o Deus que é do século XXI com o Deus da criação? Será que eu não estou errando? Então eu tenho que saber quem é Deus. Como podemos acreditar no Deus do Antigo Testamento? Como? Qual foi essa intenção dele? Qual o propósito? E a gente vê isso tudo nesse propósito. E qual foi esse propósito? Isso é importante. Isso todo cristão. Eu até tinha um professor de matemática que falava assim, de geometria. Trigonometria, geometria, ele falava assim, olha, vocês têm que ter matemática na massa do sangue. Isso daqui tem que bombear sangue, oxigênio para o cérebro de vocês, para o coração. Vocês têm que saber isso tudo. E eu achava legal quando ele falava isso. Achava fixe quando ele falava isso. Eu falava, nossa, que legal. É a mesma coisa. Nós, como cristãos, a gente tem que saber qual é a essência, qual é o propósito do Antigo Testamento. Para que Deus inspirou, iluminou tantos autores, que depois a gente vai falar mais ou menos quantos autores, quantos livros. Qual o propósito? Dá um chute tipo Ronaldinho Gaúcho. Para vocês que, pessoal, tem alguns, tem brasileiros e portugueses aqui. Então, para a gente, Ronaldinho Gaúcho, para vocês, Cristiano Ronaldo. Dá um chute que nem Cristiano Ronaldo aí. E para a gente do Brasil, que nem Ronaldinho Gaúcho. Pode falar qualquer coisa. Qual foi o propósito? Meu Deus, vocês estão quietos, não é reprovação, não. Não vai ter exame. Era até bom que tivesse o exame, hein? Era bom que tivesse o exame, que rapidinho todo mundo ia estar estudando, estava lá. Conhecemos como tudo foi criado e conhecer o poder de Deus. Ok, boa. A essência do propósito, eu vou ler aqui dois grandes, John Walton é o maior especialista em Antigo Testamento, top, é o cara mais top que existe hoje, John Walton, que ele escreve sobre Antigo Testamento, ele escreve o seguinte, o objetivo do Antigo Testamento não é transformar vidas, embora conhecer a Deus deva transformar a vida do interessado. O objetivo do Antigo Testamento não é a adoção de um sistema de valores, embora isso certamente seja o resultado de conhecer a Deus de modo real. O Antigo Testamento não é um depósito de exemplos históricos, hinos empoeirados e discursos proféticos obscuros, mas o convite divino para ouvir sua história. Você já escutou a história de avô e de avó? De pai e de mãe? Quando a gente senta assim do lado da cadeira e eles contam aquelas histórias. Eu gostava tanto da avó São Zica, que é a avó da Luana, que ela sentava numa cadeira de balanço assim, eu ficava baná, e contava tantas histórias e eu ficava perplexo porque eu não tinha avó. A minha avó, quando morreu, eu estava muito novo, não conheci. E aí, nessa situação, eu sentava do lado dela como se fosse a minha avó e escutava aquelas histórias. Deus está fazendo isso comigo e com você. O convite divino para ouvir sua história. Olha que coisa linda.
convite divino para ouvir a sua história. E aí a gente vê aqui Christopher Wright, ele fala o seguinte: o Antigo Testamento é uma jornada, a palavra jornada, que conduz a um destino, e esse destino é Jesus Cristo. Foi uma jornada bem longa, com muitas voltas e curvas, paradas e partidas. Essa jornada foi interrompida e ameaçada por todo tipo de coisas e pessoas ruins. Essa jornada envolveu a história de uma nação inteira, Israel, inserida na história de muitas outras nações. Mas não importa onde você entre na jornada, se perto do início, no meio ou chegando ao fim, a direção é sempre a mesma. Trata-se da história de Deus conduzindo o povo de Deus ao Messias de Deus, Jesus de Nazaré. Essa é a direção constante do movimento. Jesus é o destino. O Antigo Testamento conta a história que Jesus completa. Coisa lindíssima, gente! O Antigo Testamento é a revelação de Deus na história. É a revelação de Deus na história. É ele ele falando assim: eu vou me revelar. É se auto-revelar. É ele sair, como a gente vê naqueles desenhos, nesses quadros de grandes pintores, um Deus barbudo, de barba branca, de cabelo branco, sentado num trono. Ele sai do seu trono e fala assim: eu vou me revelar. Eu vou me revelar para esse povo pecador, porque eu amo. Eu sou graça e eu quero ter intimidade. Eu quero me revelar. É autorrevelação. Então ele está contando a história dele e Jesus ele completa tudo isso. É a revelação. A gente vê que no futuro, não agora, mas vocês vão escutar muito na teologia sistemática e outras, né? A gente escuta muita revelação natural. A revelação natural é o que a gente vê, por exemplo, uma tribo indígena. De repente, ela não teve aquele missionário que fez a tradução da Bíblia, ou coisa parecida. Então, ele conhece um livro muito fixe, que eu vou ver se eu baixo ele da internet para vocês lerem para a próxima aula. É um dos livros mais top, onde tirou muita religiosidade minha. Fator Melquisedeque. Pode baixar esse livro. Livro top, onde ele fala principalmente daquela passagem de Paulo no Areópago, com os atenienses, onde ele fala do autor, do Deus desconhecido, e fala do Inca, né, da tribo Inca, onde um ficava olhando aquele Deus o Deus Sol, que ele nascia num ponto e deitava, dormia em outro ponto. Então, lembrem-se sempre, o propósito é revelação, é plena revelação, é revelação de Deus na história. Aí eu pergunto para você, então, o processo, anota aí, que é importante. O processo da revelação. Então, a gente viu que ele é histórica, Deus se revelando na história da humanidade, então ela é histórica, e ela é progressiva. Lembre-se desses dois tópicozinhos. Ela não foi um fato único, que muita gente acha que foi algo único. Deus fez e só voltou a fazer algo em Jesus Cristo. Não. É progressivo. Por isso que quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente começa a perceber que Deus é que nem... Eu vou colocar um exemplo aqui. A criança que vai começar a aprender... Eu gosto de matemática, por isso que eu vou puxar, como a gente fala no Brasil, a sardinha para matemática. Então vamos lá. A criança ela vai aprender, vamos dizer assim, ela vai aprender como a Luana está aprendendo hoje, cálculo diferencial integral.
Uma criança de 6 anos, de 7 anos? Nunca. Ela vai aprender primeiro matemática, vamos dizer 2 mais 2, 2 vezes 2, 2 dividido por 2, 2 menos 2 e assim por diante. Não é verdade? Deus fez a mesma coisa. E às vezes, quando a gente olha para esse contexto e acha que Deus fez esse processo de revelação num ato único, aí a gente entra em crise. A gente começa a ter dor de cabeça. Como assim eu começo a ter dor de cabeça? A gente não percebe algumas situações que acontecem. Por que Deus mandou matar? A gente começa os questionamentos. Mas tem um objetivo. Por que Deus mandou fazer isso? Por que Deus mandou fazer aquilo? Então, como eu falei, ele estava ensinando para a nação de Israel quem era Deus, de uma forma, uma revelação progressiva, subindo a escadinha. Tudo bem, é como o Wright, o Alton também, falando que estavam subindo a escadinha, quer dizer, é uma jornada complicada, com suas curvas, né, seus altos e baixos, mas o objetivo sempre era quem? O Messias. Então lembra. Então a gente comentou sobre, primeiro de tudo, se existia graça, né? A gente falou sobre a introdução introdução do panorama do Antigo Testamento, que a importância do Antigo Testamento é muito grande para que a gente possa perceber o Novo Testamento de uma forma bem saudável e não ficar abanando para um lado e para o outro com essas teologias novas que têm aparecido. A gente vai ver com grande riqueza no Antigo Testamento as alianças de Deus, né? A gente vai estudar tudo isso daí, que Deus se apresentou, ele se auto-revelou. A palavra mais bela é essa, ele se auto-revelou. É a autorrevelação de Deus. Então é a revelação dele. Ele quis se revelar. Diferente de todos os outros deuses, seja persa, seja egípcio, seja romano, seja grego, Deus quis se revelar. E quando ele quis se revelar, aí foi o que eu pedi para vocês para apontarem, né, escreverem, que a revelação de Deus foi histórica, que isso é extremamente importante. Ela foi histórica, que a gente está vendo, que até eu li aqui de um, né, eu li aqui de um pensador aqui, né, de um teólogo, do Michael Gorman, ele falou que Deus usou pessoas reais, na cultura real, em situações reais, em contextos específicos. Então, Deus usou pessoas para se revelar. Então, ele foi lá e falou para aquele autor, inspirou, iluminou, para que ele escrevesse a revelação de Deus, para que ficasse registrado, né, para gerações e gerações, e a gente vê que já está há muito tempo aí, né? Então não tem como. Então ela é histórica e ela é progressiva. Não esqueçam isso. Então, a revelação do Antigo Testamento ela foi histórica e progressiva. Então não coloquem como um evento único, porque quando a gente lê a Bíblia, parece que é um evento único. Deus foi, fez fez isso tudo de uma vez só. Não. É um evento progressivo, como você ensina uma criança a andar, como ensina a andar de bicicleta, de trotinete, de correr e assim por diante, de matemática, tá? Então, foi progressivo para que a gente possa perceber as situações que aconteceram com Israel e com as nações em volta de Israel. E a gente não fique... Eu vou usar o termo do Brasil, tá? E me perdoe se vocês não perceberem. Se não perceber, por favor, fala comigo agora. E a gente não ficar tão chocado, achando que tem um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Deus que na teologia, um dia vocês vão aprender, que é chamado de o Deus mau, é o demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus mau, e o Deus
do bom, que é o Jesus Cristo, é o Deus do Novo Testamento. Não é esse, é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele só foi progressivamente, passo a passo, como eu brinco, de passinho de formiguinha, mostrando para Israel e para as nações em volta quem é o verdadeiro Deus e quem viria em nome dele, ungido dele. Tá? Então, essa é a revelação de Deus. E aí eu perguntei qual foi o propósito, né, do Antigo Testamento, que isso é sempre muito importante. O propósito do Antigo Testamento não foi mostrar em nenhum momento os milagres. Isso é o meio. Tem um início, o meio e o fim. O meio foi os sinais e prodígios de Deus. O fim do propósito de Deus no Antigo Testamento é o ungido de Deus, o Messias. O início de tudo, o meio, Deus teve que mostrar o seu poder. Aí a gente vê vários exemplos, como as pragas, o Mar Vermelho, as muralhas de Jericó, Golias, e a gente vai vendo isso daí, tudo isso. Isso é o meio, que todo mundo se segura no meio, achando que é o fim. Não, milagre nunca vai ser o fim em si mesmo. Isso a gente vai ver no Novo Testamento, que Jesus em nenhum momento, a pregação dele, ou a mensagem dele foi os sinais que ele fazia, os milagres que ele fazia, mas sim a salvação, o arrependimento dos pecados, para que tivesse salvação, tá? Então, a mensagem de Deus vai ser sempre nele mesmo, o fim é nele mesmo. Então, o início, o meio, os sinais e prodígios, e o fim é o Messias. Esse é o propósito do Antigo Testamento. Essa é a essência do Antigo Testamento. Se a gente começa a perceber essas três variáveis, né, esses 3 pontos, a gente começa a diminuir um pouco esse Deus somente o Deus que faz. Pronto, é isso mesmo. O Deus que faz. Na verdade, Deus estava se mostrando o Deus que ele é. E a gente hoje, a pregação do século XXI é o quê? Somente o Deus que pode fazer algo. Deus pode fazer tudo? Tornar o impossível impossível? Sim. Mas ele não é isso que ele quer. Ele quer mostrar quem ele é. Que são os atributos dele, que no futuro a gente vai falar. Tá? Aí depois eu falei, até usei o exemplo do teatro, que vocês gostam de teatro. Eu falei que para ler a Bíblia, e aí no Antigo Testamento, a gente vai pautar nesses 3 aqui, ó, criação, queda, Israel. Tá bom? Então o Antigo Testamento vai ficar nesses 3 aqui, Antigo Testamento. Aí eu falei, abriu cortina, criação, Deus criou todas as coisas, fecha a cortina, a queda, que, né, Adão e Eva, e não obedeceram a Deus, comeram do fruto, erraram, e aí o pecado ficou nas costas da humanidade, fechou a cortina, abriu a cortina, veio Israel, Deus escolhe essa nação para que fosse em nome dele, apresentando quem é o Deus verdadeiro e vivo, real, e principalmente mostrando que viria o Messias ungido de Deus. Então, essas são as 3 cenas principais onde a gente vai ver muito pautado o Antigo Testamento, tá bom? E aí aí viria o Novo Testamento, que aí é no futuro, que aí fecha a cortina de Israel, nasce Jesus, como eu falei, da Virgem, ministério, morre, ressuscita, ensina os discípulos, depois ele sobe, a assunção dele, a destra do Pai, o Espírito Santo vem e fecha a cortina, abre cortina, igreja, somos nós. Então a proclamação do reino de Deus até os confins da terra, o nome de Jesus, quando fechar a cortina e abrir a última, aí realmente é a segunda vinda de Cristo em poder e glória, tá bom? Falei também que
Testamento significa aliança, Antigo Testamento, Velho Testamento e Primeiro Testamento. Falei que hoje é muito utilizado o Antigo Testamento. Velho Testamento dá algo antiquado, ultrapassado, né, que não utiliza mais, e o Antigo dá aquela ideia de histórico. O Primeiro Testamento, como eu falei, não está errado, quer dizer, não é muito utilizado, mas tem vindo com muita força com essa ideia do Primeiro Testamento, tá bom? Então, se vocês escutarem, não fiquem milindrados, assustados, falando que é heresia, porque vocês já sabem. Falei também da Tanakh, que a Tanakh é diferente de Torá. Tanakh é a escritura hebraica. E aí, se alguém perguntar para vocês, por que eles não têm uma Bíblia, né? Ou, por exemplo, eles não têm o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento em nenhum livro, nenhum livro deles, as epístolas, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, o ungido de Deus que viria, né? Então, não acredita nisso, então eles não têm essa divisão Antigo e Novo Testamento. Então, para eles é só a escritura hebraica, ok? A Torá eu falei, que é a lei, deixa eu ver, acho que passou. Perguntei também, brinquei sobre se a gente vê graça no Antigo Testamento. Muitas pessoas falam que só fala que é a lei, mas lei também é a graça de Deus, tá? Quando dá as tábuas para Moisés, que a gente vai ver no futuro, quando estiver lá, quando a gente for falar de Moisés, também graça também, tá bom? Então, aí eu também falei de Gênesis, que eu até perguntei, onde a gente vê graça no livro de Gênesis, e aí eu falei que em Gênesis 3,15, aí se vocês um dia escutarem alguém comentando com vocês sobre eu já escutei sobre proto-evangelho, vocês já sabem, proto-evangelho está no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, aí eu até expliquei, até falei assim, vamos como a gente gosta daqui das pregações, fazer uma exposição bem rápida sobre esse proto-evangelho. Aí eu expliquei, depois vai estar gravado aí, você assiste, por favor.